Olá! Bem-vindos ao REURB na Prática. Neste programa, um bate-papo com o Dr. Diogo Hinting, graduado em Direito pela Universidade da Região de Joinville, Univille, especialista em Direito Tributário pela LFG, procurador-geral do município de Garuva, Santa Catarina. Olá, bem-vindos ao REURB na Prática. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Diogo. Bem-vindo, Dr. Diogo, procurador-geral do município de Garuva, no estado de Santa Catarina. Então, um olá e as suas considerações iniciais. Bem-vindo, Dr. Diogo. Olá, pessoal. Olá, doutor André. É um grande prazer estar aqui no teu canal para fazer esse vídeo, né? E falar da REURB na prática, e realmente a gente vai poder contar aí como é que aconteceu e acontece essa situação no município todo dia, justamente na prática aí do dia a dia, como é que a gente faz. Então, Dr. Diogo, só para quem está nos assistindo, o Dr. Diogo é procurador do município de Garuva, ele que capitaneou e capitaneia os processos de REURB ali no município. Eu gostaria, de início, falar um pouquinho, né, de Garuva, né, onde se localiza, a população, alguns pontos interessantes que pode levantar sobre o local. Tá certo, pessoal. O município de Garuva, ele se localiza bem na fronteira com o estado do Paraná. É o último município do estado de Santa Catarina, né? E é conhecido como o Paraíso das Águas, em razão da quantidade de rios que passam pelo município. É um município com uma grande extensão territorial e uma população pequena. Nós temos em torno aí de 17 mil habitantes. O município ele tem um problema sério com a questão da regularização fundiária, onde se acreditava que quase que mais de 70% dos imóveis no município eram totalmente irregulares. Então, devido a essa problemática, a gente buscou alternativas, o município veio buscando alternativas há algum tempo, primeiro com o lar legal até, com algumas tentativas aí que não tiveram sucesso, e agora com o REURB. Ah, perfeito. Então, Como o município recebeu a publicação da Lei Federal 13.465 de 2017. Então hoje a gente, como vocês estão vendo, a gente vai ter noção do trabalho do município, né, da visão do município em relação à REURB. Então, como o município de Garuva, como o doutor recebeu a publicação da Lei 13.465, né, que criou o instrumento da legitimação fundiária, essa atualização, né, como que foi recepcionada por vocês na prefeitura? Olha, André, é uma situação muito esperada pelo município de Garuva, né? Porque isso é um anseio da população de muito tempo. Sempre que entrava uma administração nova, se questionava, e agora? Agora sai, agora vai, agora não vai. E com a publicação dessa legislação, nos trouxe uma esperança de que dessa vez daria certo. Pela forma, pelos instrumentos, pelo número de instrumentos que essa lei nos disponibilizou, e também pela forma de tramitação que passava, né, que passa agora a reger a regularização fundiária. Então, a gente comemorou a publicação dessa legislação, né? Ah, legal. Capacitação dos gestores. E como o município se preparou com os estudos, capacitação dos funcionários, como é que o doutor tomou conhecimento, né, das especificidades da lei? Olha, André, como toda legislação nova, ainda mais numa situação como a nossa lá de Garuva, de que é um anseio muito grande pela população, a gente não tardou em buscar aí pessoas com experiência na prática da regularização fundiária, né? É claro, fizemos cursos e buscamos algum aperfeiçoamento, mas esbarramos, e isso acho que é comum em municípios pequenos, você esbarra com a tua limitada estrutura.
não incompetência, mas limitação mesmo de pessoal. Você não consegue transferir um servidor que está lá na ponta e a população precisa dele para tirar, para fazer medição. A gente não consegue fazer isso, né? Então, toda aquela tua pergunta anterior ali, da nossa expectativa e do nosso entusiasmo, acabou um pouco esbarrando nessa situação. E agora, como que a gente vai fazer para deslanchar? Então, foi dessa forma que a gente atuou num primeiro momento com a legislação, né? Buscamos entender concursos, mas vimos que na prática não iríamos conseguir fazer isso sozinhos, né? Engajamento dos funcionários municipais. Sim, e como os funcionários da prefeitura receberam essa nova legislação, receberam a intenção do prefeito em aplicar a REURB, se teve alguma resistência, se teve algum tipo de convencimento, né? Porque como a legislação é nova, então imagina que primeiro a procuradoria faz o estudo e depois repassa para os demais funcionários, principalmente aqueles que não têm a formação jurídica, né? Como é que foi essa interlocução com eles? O chefe do Poder Executivo, quando vê uma legislação dessa, ele quer isso para ontem, né? Até porque é ele que emite lá a CRF, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Com relação aos funcionários, embora a legislação ela nos ajude muito, mas todo mundo fica com aquele receio de justamente como que nós vamos instrumentalizar esse procedimento dentro de um município, dentro de uma estrutura. Como é que nós vamos criar um grupo de trabalho que já tem as suas tarefas e fazer todo um levantamento da população sem experiência nessa área, né? Então, foi assim, um tanto quanto complicado a gente decidir de fazer a REURB, a regularização, né, fundiária, dentro do município, em razão disso. Legal. E O Programa Municipal de Regularização Fundiária. Garuva publicou uma legislação própria, né, para regulamentar os procedimentos e também lançou um programa. Eu gostaria que o doutor comentasse como foi a divulgação desse programa, né, como foi a construção da legislação, né, que normatizou tudo, porque foram criados folders, porque quem está nos assistindo precisa entender que o município tem que estar engajado, né, na REURB, né, para que o processo dê certo, para que tenha adesão, para que o núcleo, quando for protocolado, ele tenha uma adesão grande, né, para definição da modalidade, etc. Então, como foi essa propaganda, né, que o município fez para levar à comunidade a certeza de que dessa vez daria certo? André, é bom que venha com essa pergunta, porque o município, hoje, esse programa chama-se Regulariza Garuva, é o nome do programa, né? A lei deu esse nome para o programa, chama-se Regulariza Garuva. O município atacou muito forte nas redes sociais, em marketing, em outdoor, para as pessoas sentirem que dessa vez realmente iria dar certo, dessa vez a gente iria ter um engajamento melhor. E isso foi feito fortemente, justamente para que nós pudéssemos regularizar núcleos e não um imóvel aqui e outro lá, né? O que a gente não queria é trocar a regularização fundiária como se fosse um uso capião. Nós queremos realmente regularizar o município inteiro, que é o que está sendo feito hoje lá, né? Com relação à legislação, nós fizemos uma legislação praticamente idêntica, copiando a legislação federal, alterando uma coisa e outra dentro da possibilidade, evidentemente, e o executivo, por meio de decreto, daí regulamentou dentro do município o processo, né? Como que protocola, as fases, o desenvolvimento desse procedimento dentro da prefeitura. Influência dos programas de regularização fundiária anteriores na aderência dos ocupantes. Como é que foi
a influência, né, desses outros programas, né, das tentativas anteriores, né, se foi uma influência negativa quando apresentou, né, o atual programa à comunidade, aos munícipes? Péssimo, né, André? Péssimo, né? A primeira reunião que a gente fez foi no bairro Jorge Paula, que é a maior comunidade que tem lá, e é onde tem o maior núcleo, né? O Jorge Paula. Então, nós fizemos num ginásio de esportes que estava lotado. E quando a gente apresentou o programa, muitas pessoas vieram com carnês de pagamento de programas anteriores e o questionamento não era se esse ia dar certo, era como é que vai fazer para devolver o dinheiro da outra vez que outra empresa veio e tentou fazer. Então, ficou um estigma muito ruim. Ficou um estigma muito ruim das tentativas frustradas de outras empresas que foram lá e de outras tentativas que não tiveram sucesso, né? Então, nós tivemos que provar que dava certo. Hoje acontece totalmente o contrário, né? Hoje as pessoas vêm na porta da prefeitura questionar, tá, quando que vai ser o nosso bairro, né? Quando é que vocês vão fazer a reunião do nosso bairro? Agora a gente está tendo que dizer, olha, tem o Covid, a gente não pode fazer a aglomeração, mas as pessoas hoje querem que a gente vá e faça, né? Legal, perfeito. É o trabalho, isso é o resultado do trabalho bem feito, né? Depois de entregar os títulos, na verdade a prefeitura não vai mais atrás do morador, o morador é que vai atrás da prefeitura. Importância da organização territorial. Então, depois que é feito então todos os levantamentos dos núcleos, né, passa pelo processo de regularização, que importância tem isso para a organização do território municipal, né? Porque antes muitos bairros nem cadastrados estavam e agora abre essa possibilidade. Qual é a importância então desse cadastramento atualizado, utilizando os levantamentos dos núcleos consolidados, objeto dos processos de legitimação fundiária? André, você sabe que uma boa administração, principalmente um setor de tributação, ele depende de um cadastro atualizado, né? Então, você pega aí situações, mesmo que você pegue um município totalmente regularizado, mas ele pode estar com o cadastro todo desatualizado, isso é péssimo para o município. Então, a regularização fundiária, ela é boa não só também para aquele que está recebendo o título, né? Mas o munícipe ali, ele vai, além de receber o seu título, ele vai contribuir com o próprio cadastro do município, ou inexistente, como tu falou, ou às vezes atualizado, né? Questão de área, e isso também nos serve muito para a questão social, né? Porque a gente começa a saber quantas pessoas estão lá, idade, etc. Então, você começa a ver a cidade, a regularização fundiária, como uma porta para outros programas que você pode atuar, né? A questão tributária, você ajuda muito, a questão do próprio cadastro imobiliário, as coordenadas, né, do imóvel, e a questão social daquelas pessoas que estão lá naquele imóvel, onde que estão, qual que é a condição social daquela pessoa, né? Legal. Efetividade na cobrança do IPTU. E a questão do IPTU, né? Então, se nós temos um cadastro atualizado, nós temos os imóveis registrados, tem diferença na efetividade da cobrança do IPTU, né, entre cobrar um imóvel que é de posse, né, que só a pessoa só tem o contrato de compra e venda, não tem um registro, ou a cobrança, se tem diferença daquela cobrança do imóvel registrado, se isso traz algum ganho para o município? A gente teve, o André, no nosso município, contato com o Poder Judiciário, no sentido de que o município se comprometeu que, assim que fossem emitidas as CRFs, fossem encaminhadas ao Poder Judiciário as cópias dessas CRFs. Isso para 2 motivos. A extinção de uso capião, em razão de ter resolvido o problema da questão fundiária daquela pessoa. E 2, depois de titulado, de registrado o CRF e o imóvel titulado, nós tivemos um aumento muito grande
de penhora desses imóveis, coisa que antes a gente não conseguia fazer. Então, o que acontece hoje? Nós temos imóveis penhorados em razão da regularização fundiária e, em razão disso, o próprio munícipe comparece na prefeitura e faz o pagamento do tributo. Então, automaticamente, ela ajuda sem você fazer muita coisa, né? Então, na questão da cobrança. Com relação ao valor do tributo, como a gente conversou antes ali, André, a própria atualização do cadastro, ela me dá novos parâmetros daquele imóvel, né? Às vezes até para corrigir uma injustiça. Às vezes você pega um cadastro que ele está com uma área maior do que a que realmente é, né? Então você às vezes corrige ali situações indesejadas, né? Perfeito. Até fica o alerta para os gestores públicos sobre a importância de titular o terreno também para efetivar a cobrança do IPTU, que é praticamente ineficaz ingressar com um processo de cobrança de um imóvel que sequer está registrado no nome daquela pessoa que é objeto da cobrança, né? Isso também... Inclusão dos imóveis no mercado formal. Isso também traz reflexo, né, esse imóvel vem para o mercado formal, né, do negócio. Também tem um impacto, por exemplo, sobre o ITBI, as negociações formais que passam a acontecer depois da titulação do imóvel. Não, sem dúvida, André, o que a gente tem visto já várias negociações formais desse negócio, o que evidentemente acarreta aí no nosso aumento de arrecadação de ITBI, e o dinheiro começa a girar no mercado, né? Por quê? Porque a pessoa com um título, ela consegue ir no banco, captar um recurso financeiro para reformar a sua casa, e esse dinheiro ele compra ali no comércio ali do município, né? Que começa a girar um pouco, gira esse dinheiro, vai para dentro do município, direta e indiretamente também, em razão da titulação. Legal, ótimo, perfeito. Também... O porquê do credenciamento. Também Garuva foi um dos primeiros municípios que abriu um credenciamento para habilitar empresas para atuar na REURB. Gostaria que o doutor comentasse sobre o credenciamento, sobre o instituto, como foi estudado, como foi aberto, qual a intenção do município com isso e principalmente o resultado que o município tem tido com o trabalho das empresas que estão desenvolvendo a legitimação fundiária em Garuva. Sim. André, lá no município de Garuva, a gente tomou a decisão de não fazer a regularização fundiária internamente. Tomamos essa decisão quando a gente percebeu que nós demoraríamos demais para organizar todo o processo e conseguir a tramitação dele até a titulação. Nós não conseguiríamos ter uma mão de obra especializada para esse fim e a gente também não tem equipamento para fazer isso, né? Medição, nós teríamos que contratar alguém e tu sabes, isso depende de orçamento, isso depende de dotação, isso depende de um planejamento um pouco maior. Então, para esse assunto não esfriar, porque infelizmente a gente tem visto aí nos municípios que é assim que acontece, né? Vê uma notícia excelente dessa da regularização fundiária, o gestor, quando ele vê, ele quer fazer, e aí ele vai vendo continha, vai ver que não dá, desse ano não dá para fazer, deixa para depois, vai deixando, acaba não fazendo absolutamente nada. E por esse motivo a gente encontrou aí um caminho, não vou dizer que talvez não tenham outros, mas nós decidimos abrir um credenciamento universal com uma série de requisitos para que empresas pudessem vir fazer, então, essa regularização fundiária, né? Então, nós terceirizamos, uma maneira simples de dizer, né? Terceirizamos o processo da regularização fundiária para podermos fazer girar efetivamente o programa, né? Abrimos o credenciamento, se não me engano, em torno de 10 a 11 empresas apresentaram a documentação para fazer o procedimento da regularização fundiária e só 2 efetivamente conseguiram credenciar. Isso mostra que
no universo de 10 ou 11, só 2 se credenciarem, se eu deixo isso, o município deixa isso aberto, é risco grande de empresas aventureiras que a gente sabe que infelizmente já passaram pelo município, e como o município teve essa história de insucesso aí com algumas empresas, nós exigimos aí critérios bem técnicos para poder trabalhar lá no município, né? Com o credenciamento, deixou de receber outros protocolos particulares. E o fato de abrir o credenciamento lhe impediu com que outras empresas do próprio município ou de municípios vizinhos atuassem na prefeitura com a legitimação fundiária? Ou vocês recebem processo só das empresas credenciadas? Não, André, não impediu, não impede, e pelo contrário, né? Quando houve o credenciamento, isso também chamou a atenção das outras pessoas que tinham capacidade, né, de fazer e eventualmente não foram lá se credenciar. A gente recebe vários processos particulares, inclusive alguns até do mesmo núcleo que as duas empresas estão fazendo, né? O edital ele não dá exclusividade. Qual que é a vantagem, então, do credenciamento? É que eu posso pegar a empresa, né, e eu, como município, eu divulgo para uma determinada comunidade, olha, que naquele dia a empresa tal, junto com o município, vai estar lá para apresentar o programa da regularização fundiária. Ah, perfeito. Então, A importância da normatização. para protocolar o processo, então a gente obedece essa normatização que o doutor falou, né, que foi publicado por meio de um decreto. Então, qual a importância do município ter essa normatização, né? Se não tivesse, como seria, né? Cada empresa protocolaria de uma forma, o município não teria como fundamentar suas respostas. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Isso é um problema, né? Porque senão você, daqui a pouco o cidadão está fazendo um protocolo qualquer lá no setor de tributação, daqui a pouco estão protocolando no gabinete, daqui a pouco estão protocolando com o secretário. Então, se tu não tiver pelo menos um local específico, fica muito difícil, né? E o decreto ele veio justamente para isso. Olha, aonde que é protocolado, quais são os documentos que tem que apresentar para protocolar, sob pena de não conhecer do pedido, não é nem deferimento, nem conhece do pedido, e aí você vai dando a sequência lá dentro do decreto. É um passo a passo. O decreto nada mais é do que um manual, né? De passo a passo ali até se chegar na decisão final lá do prefeito. Então, A satisfação de entregar os títulos de propriedade. Garuva, num desses processos, ou em alguns, principalmente nos primeiros processos de legitimação fundiária, ele conseguiu, então, a titulação dos moradores, né, de 2 núcleos grandes do município, que já vinham sendo objeto de outros processos, né, fracassados no passado. Então, gostaria que o doutor falasse um pouquinho dessa entrega dos títulos, que até então foi a maior entrega do estado de Santa Catarina, né, que foram dois núcleos regularizados. Como foram esses processos, como era o histórico das áreas, e principalmente a satisfação da entrega do título, né? De ver no rosto lá do morador aquele sonho realizado depois de 10 ou 15, 20 anos de pleito sem sucesso. Olha, André, foi muito interessante todo esse processo. Os 2 núcleos lá se chamam o bairro Jardim Itamaraty e o Jorge Paula. Em todas as 2 comunidades que isso foi meio simultâneo, né? Acho que foi uma reunião uma semana num e 2 ou 3 semanas em outra, alguma coisa assim. A reação era a mesma, de desconfiança em razão do problema passado. Depois, até se tu quiseres, posso até comentar o porquê desse problema e por que não teve isso nessa nossa situação agora. Com certeza, pode comentar. Até uma dica aí para os gestores de outros municípios, né? O que acontecia? Nos processos passados,
se permitia a cobrança para os municípios com o protocolo. Então, e aí por isso é a importância do regramento via decreto do processo. A empresa, a pessoa ou qualquer entidade aí vinha lá, protocolava, e o protocolo, sabe como é, né? Requeiro a regularização fundiária, ponto. Está protocolado. E a partir dali a empresa já emitia os boletos. E, infelizmente, não foi para frente. Simplesmente houve um abandono aí da empresa, né? Então, o que a gente fez no nosso credenciamento? Só pode haver a cobrança, só pode iniciar a cobrança depois que faz o protocolo. E aí é que é a importância do decreto. Não é o simples protocolo da peça, é o protocolo do processo finalizado. Então, hoje lá no município de Garuva, esse protocolo se faz na procuradoria. Então, eu recebo o processo lá dessas duas empresas, analiso se a documentação foi apresentada, aí dou o protocolo. É a partir de então que a empresa pode cobrar lá dos munícipes. Por que isso é melhor? Porque se essa empresa for embora, eu já estou com a documentação ali. Eu estou com toda a documentação ali. Inclusive, eu exijo que se traga lá o credenciamento, consta isso lá, que esses documentos também venham num CD ou num pendrive, né? Então, é tudo em arquivo. Se for embora, não tem problema. É só o prefeito tramitar o processo, o prefeito decidir pela emissão, pela regularidade do processo e a emissão da certidão da regularização fundiária, né? Então, essa é a vantagem do credenciamento também, que você pode colocar regras lá de cobrança, né? Então, isso também você elimina pessoas de mal intenção, né? Mas aí, voltando lá à questão do Jardim Itamaraty e do Jorge Paula, a gente começou a mostrar para as pessoas que, então, essa cobrança só seria depois. Então, esse foi um ponto positivo de a gente conseguir uma adesão fortíssima. Então, passou a desconfiança e as pessoas foram entregando a documentação, o processo foi tramitando, entregamos no cartório. Quando entregamos no cartório, daí a ansiedade das pessoas já estava muito grande, né? As pessoas já estavam recebendo seus boletos e a matrícula estava lá tramitando ainda no cartório, então as pessoas ligando na prefeitura todo dia, cadê minha matrícula, eu já estou pagando, e onde é que está, eu vou matar esse procurador, e assim por diante, né? E aí saíram as matrículas, né? Saíram as matrículas e foi um evento gigantesco, né, André? Foi assim, além da expectativa, né? Pessoas que jamais imaginavam que iriam ter um papel dizendo, não, aquele pedaço de terra ali é meu. Eu sei de gente lá no município lá que mandou fazer cópia e botou num quadro dentro da casa lá, tá lá, né, bonitinho. E aí veio o efeito reverso, André. Aí veio o efeito reverso, que é o seguinte: hoje a gente recebe lá na prefeitura as pessoas dizendo assim, doutor, não recebi o boleto ainda. Então, aquela situação de antes, eu estou pagando e não recebi a matrícula, hoje já inverteu. Hoje a pessoa pensa assim, ai meu Deus, eu quero pagar, porque senão eu não vou receber a minha matrícula. Quando não é verdade, né? Mas causou na população uma sensação de que esse instrumento deu certo. Deu certo. E por que deu certo? Porque o município foi humilde a ponto de dizer, não vamos fazer, não vamos tentar nós fazermos, porque talvez vai levar 3, 4, 5 anos. Vamos credenciar, vamos passar isso para a iniciativa privada que tem competência. Porque eu, André, como procurador lá no município, eu tenho uma ferramenta muito melhor de cobrança, inclusive. Quando eu sou cobrado, eventualmente, como é que está um processo ou outro, eu passo a mão no telefone, ligo para o dono da empresa e diz, cara, preciso dessa resposta aqui, preciso para amanhã. Senão eu vou te descredenciar. Né? Então você cria uma ferramenta muito interessante de auxílio mútuo aí, né, entre o poder público e o privado, e as pessoas confiam nisso, né? As pessoas confiam numa empresa, né? Quando você
transfere a responsabilidade lá para uma entidade privada que é especialista naquele negócio, as pessoas ficam um pouco mais confortáveis, sabendo que por trás tem o poder público, também com todos os seus instrumentos para monitorar a atividade desses credenciados, né? Então, é uma satisfação muito grande ver a mudança de comportamento da população no recebimento da REURB. Primeiro com uma desconfiança, e depois com esse questionamento, tá, agora é a minha vez, né? Quando que vai acontecer a minha vez, né? Inúmeros casos, André, dos 2 núcleos primeiros aí que já foram entregues, de pessoas que não entraram justamente por não acreditar no programa, hoje vão lá, entrega documento em atraso e só, me desculpa, posso entrar? Se for, claro, pode, né? A porta aberta. Então, a gente vai vendo que é um trabalho que você faz um núcleo e vem muita gente atrás depois, não, deu certo, vou lá fazer. Legal. Muito obrigado, doutor Diogo, pelas suas contribuições. Ainda, né, nós temos aí aproximadamente 5.600, 5.700 municípios no país e muitos com receio de aplicar a legitimação fundiária, REURB, e esse seu depoimento, eu acredito que traz mais segurança para os gestores, né, para os procuradores municipais, para os funcionários que vão atuar na REURB, né, que muitos têm receio, né, porque é uma legislação nova. Então, parabéns aí pela dedicação do município, pela importância que vocês deram para o assunto. Eu lembro de passar na rodovia e ver outdoor dizendo agora regulariza a garuva, né? O município todo será regularizado. Acreditar no programa, não se esconder, né? Não lançar o programa e ficar dentro da prefeitura esperando que algum milagre aconteça, né? Mas colocar o pé na terra da municipalidade e resolver o problema, resolver de forma efetiva. Deixar meus parabéns, obrigado pela sua contribuição. Agora eu gostaria então das suas considerações finais aqui para o nosso vídeo, agradecer muito a sua disponibilidade, né? O canal só está crescendo, então é a primeira vez que alguém representando o município vem aqui dar um depoimento tão legal, tão bacana como o doutor deu aqui. Parabéns e as suas considerações finais. Legal, André. Eu que agradeço muito estar aqui no teu canal, gravando esse vídeo aí. Espero que a gente possa ter inúmeras outras conversas positivas. E eu tenho, assim, a enorme vontade de que outros municípios façam isso, né? Copiem, né? Eu tenho falado com procuradores de outros municípios e olha, pega aqui e copia. Porque você não pode ser o pai da criança, você tem que distinguir isso, né? Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Realmente, como tu disse, você tem que peitar, você tem que ir para a rua e falar para as pessoas que vai acontecer. O slogan lá do nosso programa é escritura na mão sem complicação, né? Porque as pessoas acham que não é matrícula, né? É escritura, né? Ela quer matrícula. Até é engraçado quando a gente entregou as matrículas, a pessoa dizia, tá, e agora, onde é que está a escritura? Porque ela quer a escritura, né? Mas, para finalizar, então, André, eu acho que essa legislação ela veio só para ajudar, e ela tem ajudado, na medida que ela transfere esse problema, que é um problema de cidade, um problema de município, ela transfere isso do judiciário. Quando aqui em Santa Catarina, especificamente, nós tínhamos o projeto Lar Legal, que é um projeto lindíssimo, mas por inúmeros problemas também acabou que não conseguiu atingir o seu objetivo, principalmente de celeridade. E quando a lei transforma essa responsabilidade, transfere essa responsabilidade para dentro do município. Então, essa é a grande vantagem que você tem, né? O município está ali, o Poder Executivo está ali com uma ferramenta disponível na mão para titularizar, para resolver o problema das pessoas. Então, tem que fazer, não tem outra alternativa. Tem que fazer. Não é difícil mesmo, muito pelo contrário, é fácil. Municípios grandes, evidente que tem condições de fazer isso sozinho, mas o credenciamento aí também é uma forma muito eficaz de resolver esse problema.
Então é isso, André. Muito obrigado. Mais uma vez estou à disposição. Parabéns aí pelo teu trabalho também, pelos teus vídeos. Muito sucesso aí. E espero que a gente converse mais vezes aí. Com certeza, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer tê-los aqui. E a quem, claro, vai continuar assistindo o vídeo no decorrer do tempo. A REURB na prática fica por aqui hoje, então. Um agradecimento especial, doutor Diogo, e a todos que estão assistindo. Um grande abraço. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.